Olá, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Estou aqui para fazer a partilha do capítulo 21 dos Atos dos Apóstolos. E antes de entrar nesse capítulo, eu queria reforçar com vocês a coragem de Paulo. Porque neste capítulo também nos conta da coragem de Paulo persistir, de Paulo nunca desistir e de Paulo sempre se defender, de Paulo sempre confiar em Deus. Porque Paulo, neste capítulo, foi apedrejado, Paulo foi acusado, Paulo foi julgado, mas mesmo assim, ele se deixou confiar em Deus, porque ele sabia o que ele estava fazendo, qual era a missão dele. Então, se ele confiava em Deus, ele seria recompensado. E entrando no capítulo 21, no começo da sua viagem a Jerusalém, mostra a ida dos discípulos às outras cidades para pregarem o evangelho. E naquele momento os discípulos ficaram por 7 dias na cidade chamada Tiro, onde eles ficaram por 7 dias. E lá eles aconselharam Paulo, por inspiração do Espírito Santo, a não ir a Jerusalém. Mas, porém, Paulo, com toda a convicção, declarou que iria a Jerusalém e que a ida dele a Jerusalém era necessária. Como ele disse no versículo 13. Paulo, porém, respondeu: Por que chorais e me magoais o coração? Pois eu estou pronto não só a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudéssemos persuadi-lo, desistimos dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Então Paulo, com essa sua fala, ele convenceu os discípulos de que a ida a Jerusalém seria necessária, e ele foi a Jerusalém. Ele foi a Jerusalém pregar a palavra de Deus, porque ele não desistia. Ele sempre ia com a inspiração do Espírito Santo, ele sempre ia onde Deus o mandava. E quando ele estava em Jerusalém, quando ele chegou a Jerusalém, ele foi recebido com alegria pelos irmãos. E no dia seguinte, Paulo se dirigiu à casa de Tiago, onde lá também se encontravam os anciãos que estavam reunidos na casa de Tiago. E a preocupação dos cristãos com a segurança de Paulo era enorme, porque os judeus de Jerusalém eles estavam revoltados, entre aspas, com os seus ensinamentos, com que Paulo estava pregando. E muitos daqueles judeus eles entendiam que se os gentios precisavam guardar a lei, os judeus também não precisavam guardar a lei. Então Paulo ele se senta com quatro homens que aceitaram o voto para mostrar que guardavam a lei como um bom judeu. E apesar dos seus ensinamentos, apesar do seu testemunho a todos os gentios. E Paulo ele ensinava que não era necessária fazer a circuncisão para ser salvo. Ele sempre ensinava que não era necessário fazer a circuncisão para ser salvo. Mas nunca Paulo tinha dito aos judeus que parassem de seguir a tradição, que era de raspar a cabeça. Porque fazia parte do voto, que é como fala no versículo 24. Toma-os contigo, faze com eles os ritos da purificação e paga por eles a oferta obrigatória, para que raspem a cabeça. Então todos saberão que é falso quanto de ti ouviram, mas que também tu guardas a lei. Então, Paulo e aqueles 4 homens, eles fizeram aquele voto para que os judeus acreditassem de que Paulo era um judeu e cristão de bom senso. Então, para que Paulo preservasse a sua dignidade, para que Paulo preservasse aquilo que ele ensinava, ele precisava cumprir com o voto, para que aquelas pessoas de Jerusalém, para que os judeus de Jerusalém acreditassem que Paulo era um judeu e um cristão de bom senso. E na parte da prisão de Paulo, fala que ao fim dos 7 dias, os judeus que tinham ido a Jerusalém da Ásia viram Paulo no templo e amotinaram todo o povo.
e eles gritavam: Ó judeus, valei-nos! Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o povo, a lei e o templo. Além disso, introduziu até gregos no templo e profanou o lugar santo. Então aí nós podemos ver que os judeus entendiam tudo ao contrário, que não era exatamente, que não era aquilo que Paulo fazia, que Paulo não pregava contra o povo, Paulo não pregava contra a lei, Paulo não pregava contra o templo. E Paulo, naquele momento, ele estava com o Trófimo de Éfeso, que era um grego gentil, e ele levou Trófimo ao templo. E aquilo gerou um alvoroço, porque era proibido um gentil, um grego gentil, entrar naquele templo, porque o interior do pátio daquele templo era aberto apenas para os judeus. Então, por Paulo ter levado Trófimo, Jerusalém ficou lotada, porque Paulo havia sido acusado de profanar o templo e assim o povo estava contra ele. E eles pediram até a morte de Paulo, como sempre pediram, como algumas das pessoas que não se convertiam, que não acreditavam, pediam pela morte de Paulo. Assim foi feito os judeus pediram até a morte de Paulo. E quando Paulo estava para ser introduzido na fortaleza, ele pediu ao tribuno para que ele pudesse falar com aquelas pessoas, para que ele pudesse se defender de todas aquelas acusações, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia qual era a sua missão, e que aquilo que os judeus estavam falando sobre ele, aquelas acusações que os judeus estavam fazendo de Paulo, ele queria se defender, porque não era aquilo que ele estava fazendo. Ele não pregava contra o templo, ele não pregava contra a vida, contra as pessoas. Paulo pregava a favor da vida, a favor das pessoas, porque é isso que Jesus nos pede, que nós sejamos a favor da vida. E assim, Paulo, como eu disse no começo, nunca deixou ser acusado. Ele simplesmente confiou em Deus, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia da sua missão, ele sabia do porquê Deus mandou ele para Jerusalém, para aquelas cidades. Tinham as pessoas que se convertiam e tinha as pessoas que não se convertiam. O mais importante, não mais importante, mas era bom as pessoas terem se convertido. Mas Paulo também se preocupava com aqueles que não tinham se convertido. Mas mesmo assim, Paulo seguia de cidade em cidade, porque ele sabia que teriam os convertidos e os não convertidos. Mas mesmo assim, ele não desistia, porque ele sabia que iam ter pessoas que seguiriam a palavra de Deus, não que seguiriam a ele, até porque ele não estava falando por ele, estava falando pelo Espírito Santo. Então, Paulo foi muito corajoso. Estudando o Atos dos Apóstolos, eu comecei a admirar Paulo, porque eu não sabia a história de Paulo. Eu passei a admirar Paulo, porque ele era um homem corajoso, ele era um homem persistente, e como eu falei, ele sabia que se ele pregasse a palavra de Deus, que se ele fosse conforme o Espírito Santo mandava, ele iria ser recompensado, e que Deus o livraria de todo mal. Assim nós devemos confiar, porque se nós confiamos em Deus, Ele nos livra de todo mal. Deus nos livra de todas as acusações. Mesmo que nós vamos ser perseguidos, desde sempre nós que somos da igreja, as pessoas que são da igreja são perseguidas, mas Deus não abandona aqueles que pregam a sua palavra. Deus não abandona aqueles que o amam com todo o coração. Então, que nós possamos ter coragem, que nós possamos ter a capacidade de confiar em Deus, mesmo apesar das tribulações, das dificuldades, das provações. Nós temos que falar: Deus, eu confio em Ti. E Paulo foi realmente muito corajoso, e que nós sejamos muito corajosos, que nós possamos morrer para Cristo. Por Cristo, que nós possamos morrer por Cristo, porque se nós morremos por Cristo,
nós seremos felizes e nós teremos a eternidade, nós teremos o reino dos céus. Então, que Paulo seja um grande exemplo a todos nós. Exemplo de fé, perseverança, coragem, amor e confiança. E é isso. Que vocês fiquem com Deus e que Deus abençoe todos vocês.